Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para a primeira edição do Coelho Cast, que é o podcast do canal Coelho no Japão. E hoje eu tenho aqui o nosso querido amigo Danilo. Fala aí, Danilo, se apresenta aí. E aí amigos, tudo bem? Aqui é o Danilo Veloso, prazer estar batendo papo com vocês e com você também, Coelho. E a gente também tem outro convidado aqui hoje, não temos? É isso aí, se apresenta aí, Barril. Salve galera aí do canal Coelho no Japão, aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, e eu espero que vocês curtam aí o nosso bate-papo de hoje, que provavelmente será maroto. Exatamente, e nessa primeira edição do Coelho Cast a gente vai falar sobre uma das mais importantes third parties aí na história da Nintendo, que é a Capcom, que tem uma relação no mínimo estranha com a Nintendo hoje em dia. I'll be the phonograph that plays your favorite albums back as you're lying there, drifting off to sleep. A Capcom, pra quem não conhece, é uma empresa japonesa, né? Sempre foi parceira da Nintendo. Aliás, se você não conhece, meu amigo, você tá precisando de umas aulas de história de games aí, né? Porque a Capcom foi uma empresa extremamente importante, não só, né, pra Nintendo em si, mas pra indústria dos games, né? Desde o Nintendinho, ela veio lançando aí diversos jogos, como o Mega Man, lançou o DuckTales, né? Fez extremo sucesso também. É isso mesmo, Coelho. A Capcom, que foi fundada em 1983, ela já nasceu pra criar jogos para os arcades, né? A Nintendo já estava há mais de 90 anos no mercado, enquanto isso já tinha passado por brinquedos, jogos de cartas, enfim. Mas quando a Capcom chegou para desenvolver games para arcades, a Nintendo já fazia isso há 15 anos mais ou menos. E elas foram bem, podemos dizer que elas até chegaram a ponto a ser concorrentes nesse aspecto, mas quando a Nintendo lançou lá o seu primeiro console de mesa, eu acho que aí a relação delas começou a ficar um pouco melhor. Provavelmente a Capcom deve ser a principal, se não uma das principais empresas aí de third party do mundo, porque vamos analisar aí quais são os jogos que hoje é propriedade da Capcom. A gente tem Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry e por aí vai. A biblioteca assim de jogos feito pela Capcom é gigantesca e jogos importantes aí para a indústria de um modo geral. Agora, essa relação que a Capcom teve com a Nintendo no passado, ela era quase uma second party da Nintendo, porque ela teve alguns jogos exclusivos ali temporariamente para a plataforma Nintendo, como Street Fighter, Mega Man, os próprios Resident Evil, que foi ali o responsável pela saída do Shinji Mikami da Capcom, porque na época ele fez o Resident Evil 1 Remake, o Resident Evil 0 e o Resident Evil 4, que foi exclusivo para as plataformas Nintendo. Inclusive ele deu até uma entrevista, não sei se vocês sabem, que ele uma vez questionaram, né, se o Resident Evil 4 iria sair para o PlayStation 2, ele disse que não teria essa possibilidade, que era mais fácil ele perder a cabeça, e acabou que o jogo saiu para todo mundo, né, para o PS2, para o PS3, até para micro-ondas. O Resident Evil 4 ele foi um dos jogos muito marcantes no GameCube, né? A Nintendo ela fez uma parceria especial com a Capcom nessa época. Eles lançaram diversos jogos muito legais, né? Lançaram o Killer 7, que até hoje é um dos meus jogos favoritos, Beautiful Joe, lançaram até um jogo mais obscuro chamado Project Number 3, né? E aí, enfim, lançaram o Resident Evil 4 também. Foi tudo fruto dessa parceria da Nintendo e da Capcom nessa época. E o cara prometeu, né, pros fãs da Nintendo, não vai ser de jeito nenhum. Se sair, eu vou cortar minha cabeça. E aí a decisão dele como criador não é maior do que a decisão da Capcom como empresa, né? No fim das contas, eu acho que o cara ficou com tanta vergonha que a honra dele japonesa forçou ele fora da Capcom depois. Você sabe, Coelho, que isso aí é um fruto, na verdade, de um crash que deu na época do Nintendo 64, cara, que praticamente o apoio da Capcom pra Nintendo no 64 foi nulo, né? Foram 3 games ali, o Magical Tetris Challenge, tudo bem? Tetris tem pra todas as gerações, até pra VR agora. Veio o Mega Man 64, que tinha 64 só nome, mas foi um port vindo do PlayStation, né? E o Resident Evil 2, que foi portado em 2 CDs e um cartucho, que até hoje o pessoal fala que é um milagre, né? Que não foi mérito nem da Capcom, mas da Angel Studios, que fez esse port, né? Se eu não me engano, agora ela é a Rockstar San Diego atualmente. E aí a Capcom viu que aquilo foi bem aceito, começou a querer lançar mais jogos pro 64, mas aí já tava no finalzinho ali da geração e ou não deu tempo, era custoso, e ela chegou a público, prometeu esses 5 jogos que você citou aí, que iam ser exclusivos
pro GameCube, né? E a empresa ficou louca, tal, e 5 jogos exclusivos pra Nintendo, Capcom, como assim? Ainda mais naquela época que as thirds tinham um relacionamento um pouco ruim com a Nintendo, até que a Nintendo cavou a própria cova, a gente já discutiu algumas vezes em outras conversas. E aí foram esses 5 jogos que você citou, o Dead Phoenix, né, o Killer 7, o Project Number 03, Resident Evil 4 e o Vengeful Joy. Qual que foi a realidade, cara? A realidade foi essa que você mesma disse. Project Number 03 não foi muito bem avaliado, era um jogo meio repetitivo, enfim. O Killer 7 saiu tanto pro GameCube quanto pro PlayStation 2. Resident Evil 4, cara, foi um exclusivo temporário ali pro GameCube, né? Mas a gente sabe que, obviamente, saiu depois para outras plataformas. Foi meio vexame isso aí que ficou na história da Capcom com a Nintendo. Na verdade, Danilo, as coisas começaram a desandar assim pra Nintendo com relação à parceria que ela tinha com as third party, inclusive com a Capcom, a partir do Nintendo 64, né? Tem uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, o próprio Resident Evil Zero, ele originalmente iria sair no Nintendo 64, só que houve diversos problemas no meio do desenvolvimento, e aí a Capcom decidiu portar esse jogo sabiamente pro GameCube, e hoje é um clássico, né, do mundo dos games. Mas eu vejo muita gente chamando a Capcom de mercenária, dizendo que a Capcom se vendeu para outras empresas, mas vocês não acham que, tipo, a Nintendo mudou demais, o mercado também, e vieram novos concorrentes e era uma coisa inevitável de acontecer esse, vamos se dizer, afastamento da Nintendo com a Capcom, porque antes eles eram praticamente uma empresa unida ali a laços de família, e hoje em dia já não é tão assim. O que é que vocês acham? Pois é, cara, o Danilo ele comentou aí sobre o Resident Evil 2 do Nintendo 64, eu acho que isso é uma representação bem boa. A gente vê agora Resident Evil 2 sendo refeito, né, e bem longe das plataformas da Nintendo, então dá pra ver aí que as coisas mudaram bastante, né. Mas eu acho que, assim, a gente tava falando lá no início que a Capcom era quase uma second party da Nintendo naquela época, mas se for parar pra pensar, quase todas as third parties, né, grandes eram, né, porque a Nintendo ela dominava completamente o mercado, né? A Nintendo, o Nintendinho não tinha concorrente, o Super Nintendo demorou até o Mega Drive começar a realmente fazer uma concorrência forte com ele. E, cara, a Capcom é uma empresa como qualquer outra, ela quer fazer dinheiro, então eu acho que a Nintendo começou a se preocupar bastante, né, com aquela coisa do selo de qualidade da Nintendo, e que isso foi muito importante numa época, porque saía tanta coisa ruim, né, pros videogames que vieram antes do Nintendinho, né, pro Atari. As pessoas, inclusive foi um dos motivos do crash da indústria foi esse, né, tinha tanto jogo ruim saindo pros videogames, que as pessoas compravam lá o Atari, e depois começavam a comprar os jogos e era todo um atrás do outro uma porcaria, o cara desistia do videogame, né, deixava pra lá e tal. Aí o Nintendinho veio, a Nintendo com esse selo de qualidade dela, né, o famigerado, que era muito bom no início, mas depois começou a atrapalhar bastante. E ela meio que salvou, né, assim, dava pra ver que quais eram jogos bons, a Nintendo tinha um controle bastante grande, só que à medida que o tempo foi passando e não foi mais tendo necessidade disso, porque o mercado foi entendendo mais os games, as empresas, até o marketing dos games foi melhorando bastante, para as pessoas saberem o que eram os jogos principais, o que não era, a Nintendo continuou tendo esse processo muito complicado que tirava um pouco da liberdade das third parties, né, assim, não foi só essa questão da Nintendo ter coisa ruim com o cartucho, enquanto todo mundo queria usar CD, tinha essa questão também, né? Por exemplo, a Capcom, vamos usar ela de exemplo, que vai ver que ela queria fazer um tipo de jogo que a Nintendo chegava e falava, olha, esse tipo de jogo não vai poder lançar no nosso videogame porque é muito violento, ou então porque vai ser muito ruim, ou então... E aí acaba que as empresas acabam se afastando um pouco, né? Porque nas outras plataformas elas têm a liberdade artística delas, e na plataforma da Nintendo tinha que seguir uma série de regras. E eu acho que pouco a pouco as empresas foram se afastando, e a gente vê aí o resultado disso hoje em dia, né? Eu acho que tudo isso começa também, né, Coelho, pelo nome do primeiro videogame lá, o Famicom, que era o computador da família, né? Ele tinha essa questão a Nintendo tinha essa questão de querer controlar tudo e barrar, porque
como você mesmo disse, muitas empresas começaram a nascer, muitos desenvolvedores, era muito amadorismo naquela época. Ela teve que se proteger de alguma forma de alguns jogos que eram piada, né, cara? E muitos depois se tornaram até, não conseguiram, não foi perfeito esse filtro, mas enfim, foi uma medida que a Nintendo meio que foi obrigada a tomar, mas isso afastou muitas grandes desenvolvedoras depois, porque ela continuou com essa postura até a chegada do 64. E eu acho que foi aí que teve o crash no 64, realmente, Barril, que nem você mencionou. Eu acho que ali que ela começou a colher os frutos do mau tratamento dela com as outras thirds, tá? A Capcom, cara, não vamos ser hipócritas, assim como a Nintendo, ela quer dinheiro. E ela lançou jogos excelentes para as plataformas da Nintendo, contra para outras plataformas da Sega, inclusive, cara. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que Street Fighter acho que foi o jogo que foi mais portado do que qualquer outra coisa. Só não tem, acho que Street Fighter pro micro-ondas. Então, assim, cara, a gente também não pode ser hipócrita de achar que Capcom e Nintendo eram protegidas uma da outra, porque, na verdade, a história não é bem essa, né? A Capcom, ela sempre visa lucro. Até nos dias atuais, a Capcom, ela fez alguns jogos exclusivos, né, para a plataforma da Nintendo, que a gente não pode esquecer. O próprio Resident Evil Revelation, ele ficou durante acho que 1 ou 2 anos exclusivo ali do 3DS, e depois ele foi portado para os consoles de 7ª geração e posteriormente para os consoles de 8ª geração. E o próprio Monster Hunter, que nasceu no console da Sony, se eu não me engano, acho que no PlayStation 2, e ficou durante muito tempo sendo exclusivo dos consoles portáteis aí da Nintendo, mais especificamente por 3DS. Agora, nos dias atuais, a gente viu que, principalmente nessa E3, a Capcom anunciou 2 jogos que não vai estar na plataforma da Nintendo, e eu não sei quanto a vocês, mas pra mim, sinceramente, me dá um pouco assim de dó no coração, porque a Capcom sempre teve essa ótima relação com a Nintendo, e não ver o Resident Evil 2 Remake para plataforma da Nintendo, né, pro Nintendo Switch, e o Devil May Cry 5, eu não digo nem tanto o Devil May Cry, porque acho que nunca tivemos um jogo de Devil May Cry para plataforma da Nintendo. Nunca tivemos, não pra plataforma da Nintendo mesmo, não, cara. E o que dói mesmo nessa falta da Capcom na Nintendo hoje em dia, cara, é porque, assim, se você for pegar a história da Capcom e até todas as franquias que ela tem, ao longo dos anos, mesmo naquela época do Nintendinho, onde as empresas eram muito menores e elas focavam em um estilo de jogo, por exemplo, a gente tinha lá a Enix, né, que depois, posteriormente, se juntou com a Square, virou a Square Enix. Eles são completamente focados em RPG, né, mas a Capcom, ela tem um portfólio muito grande de IPs que fizeram sucesso e mantiveram a qualidade, né? Porque a gente vê, a Nintendo hoje, ela tem as franquias mais fortes do mercado, né? Não dá pra negar que Zelda, Mario, Metroid, essas franquias são muito fortes, tem um nome muito grande, são jogos que mantiveram a qualidade ao longo dos anos, com poucos tropeções. E a Capcom conseguiu fazer isso também com as franquias dela, né? E ela tinha muitos... eu lembro na época do Nintendinho, cara, dos meus RPGs favoritos era o Breath of Fire, né? Que a gente até falou sobre isso outro dia. E é um jogo muito legal, e ela tinha lá jogos de ação, Ghosts and Goblins, tinha o Mega Man, que dispensa comentários, né? E tinha lá também o Demon's Crest, não sei se vocês lembram desse jogo. Então, tinha jogo de luta, Street Fighter, né? Você jogou muito Breath of Fire, né, Coelho? Eu adorava, esse jogo era maravilhoso, cara, um dos RPGs que eu mais gosto. Então, assim, esses jogos, essas franquias, elas ao longo dos anos, né, continuaram evoluindo e mantendo a sua qualidade, menos o Breath of Fire, que morreu, né, infelizmente. Mas, hoje em dia, a gente vê que, pô, cara, no Wii U, a Capcom lançou... foram 7 jogos só pro Wii U, né? Que foi o Monster Hunter 3, né? O Ultimate, o Resident Evil Revelations, que foi o port do 3DS, que inclusive foi um port muito bom, a gente ficava bastante impressionado. Aí fizeram o relançamento do DuckTales, né? Que também era aquele jogo antigo. Aí tinha um jogo que era exclusivo, né? Que na verdade era um jogo de Wii, que era o Zack and Wiki Quest for Barbaros Treasure, que eles trouxeram através daquele serviço, né, do Wii. E enfim, tinha uns outros lá, tipo um jogo do Dungeons and Dragons lá, uns jogos exclusivos do Japão, de Monster Hunter também, mas é isso, cara, não tinha mais nada, completamente morreu, né? No 3DS a Capcom lançou muitos jogos, né? Lançou todos os jogos lá do Phoenix Wright Ace Attorney, que inclusive, cara, é muito legal, porque aqui no Japão a gente vê umas cabines de arcade desse jogo, cara, e as pessoas jogam, e é bem legal. A Capcom chegou a lançar o Street Fighter 4 pro 3DS também, né?
Ali foi macumba. Ali foi. Street Fighter 4 ali no 3DS realmente foi macumba. Mas continue aí, Coelho. Não, cara, é isso aí. E assim, a relação que a Capcom tinha com os portáteis da Nintendo continuaram bons, né? O que morreu foi mesmo a relação com os consoles de mesa, né? Vocês chegaram a jogar, a Capcom chegou a fazer um Zelda pra Nintendo, né, cara? Que foi o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons. Já joguei, aliás, tratando-se de Zelda, acho que eu já joguei todos os jogos da franquia, de trás pra frente e frente pra trás, enfim. Saiu pro Game Boy Color, foi pra Game Boy Color, não foi, Coelho? Não, foi Game Boy Color, que saiu o Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons, né? Lançou naquele esquema de Pokémon, né? Onde saem os dois jogos. Só que o legal é que eles eram bem diferentes entre si. Então, você jogava um, você conseguia jogar o outro. E, cara, a Capcom chegou a fazer um Zelda pra Nintendo, cara. E hoje em dia, o suporte que ela tem pra Nintendo é triste. Então, assim, a gente sente isso, né, cara? Infelizmente, a indústria dos games ela tem mudado muito, né? Cara, mas se você parar pra falar de exclusivos, Capcom e Nintendo, quando eu falo exclusivos, eu falo assim, jogos que só saíram pra console da Nintendo e nunca mais saíram em qualquer outro lugar. Aqueles jogos que você, se quiser jogar da Capcom, só joga no console Nintendo. Cara, dá pra contar nos dedos, cara. Até mesmo o Super Nintendo, que recebeu uma grande biblioteca da Capcom, você tem lá o Mega Man Soccer, o Capcom MVP Football lá, que futebol americano, Goof Troop, né, quem não jogou, fantástico, do Pateta, joguinho do Pateta, Marvel Super Heroes, enfim, cara, E Final Fight 3, né, não vamos esquecer dos clássicos, né? Mas foi portado também, não foi? O Final Fight não foi portado, Barril? Não, Final Fight 3, até onde eu sei, ele é um jogo exclusivo do Super Nintendo. Final Fight 1 e Final Fight 2 saiu pra tudo que é lugar. Mas uma coisa interessante que o Coelho falou aí na questão do Wii U, a gente pode até meio que aliviar um pouco o lado da Capcom, porque o Wii U teve diversos problemas, né? Logo após o seu lançamento, e a própria Nintendo deixou de dar suporte pro Wii U porque a Capcom e outras empresas third party não deixariam. Então a gente meio que dá um desconto. Agora, nos dias atuais, com o Switch, eu vejo que a Capcom ela tá seguindo uma tendência do futuro onde Microsoft, Sony estão avançando as suas tecnologias, investindo em hardware potente, e as empresas de third party estão indo pelo mesmo caminho, e a Capcom também. E eu quero saber o seguinte, Coelho, será que o futuro para Nintendo vai ser o que aconteceu com Resident Evil 7, jogos na nuvem, ou seja, só vocês do Japão e algumas pessoas aí dos Estados Unidos, onde a internet realmente é bem veloz, vai poder usufruir desses jogos aí de última geração da Capcom? Você acha que o futuro vai ser esse aí mesmo? Cara, nem fala uma coisa dessa, Barril. Putz, nossa, tomara que não, porque, te falar, o Resident Evil 7 eu tenho aqui, né, no Switch, e mesmo com a internet aqui do Japão, vocês lembram, né, assim, rodou bem e tal, mas depois de um tempo começou a dar dá uns gargalos lá, né, na internet. Assim, a experiência não é fluida como é você jogar um jogo normal, mesmo com a internet sinistra e os servidores estando aqui no Japão mesmo, né. Então, eu, inclusive, informação exclusiva aqui, né, eu ia fazer um vídeo retestando o Resident Evil 7 no Switch, mas eu vou falar aqui no podcast pra vocês que, cara, não melhorou, mesmo depois daquele início lá, com o mundo inteiro acessando os servidores, continua daquele jeito, cara, não melhorou muito as coisas, não. O jogo continua sendo do mesmo jeito que eu fiz aquele teste lá. E, cara, eu não vejo como a Capcom vai mudar muito, porque, assim, a esperança que eu tinha é que, tudo bem, o Wii U, né, teve meia dúzia lá de porte de jogos antigos, e a Capcom já começou o Switch já com medo, né, porque você vê, ela fez o básico do básico, relançou Resident Evil Revelations, que já saiu para todas as plataformas do universo também, até pro meu micro-ondas. Se faltou jogo pro micro-ondas de vocês, aqui no Japão os micro-ondas todos são rodam videogame. Mas saiu a Capcom, tá, né, o Okami, que vai vir também pro Switch, e agora eles anunciaram o Monster Hunter Generations Ultimate, mas é tudo port, né, e assim, o Resident Evil 7, né, também é port, o Street Fighter, Super Street Fighter, Ultra Street Fighter 2, inclusive, também, que é muito legal, mas também não é um jogo super novo. Então, assim, eu tinha esperança de que a Capcom no futuro no Nintendo Switch fosse voltar, porque o Nintendo Switch ele é semi-portátil, e a Capcom manteve bastante o suporte aos portáteis da Nintendo, né? Mas
Eu tô achando que o mercado mudou tanto e, como você mesmo disse, ela tá tão focada também nas novas tecnologias, em fazer os jogos de ponta mesmo, jogos de ponta, e que eu tô achando que o futuro não vai ser muito diferente, cara. A gente vai continuar vendo um suporte meio nas coxas, né, da Capcom. E o que vocês acham sobre isso, cara? Cara, pra falar um pouco da relação do Switch, né, da Capcom com a Nintendo e o Switch, né, a gente tem que lembrar de uma coisa, né, cara? Eu não sei se todo mundo se lembra, mas a Capcom, ela teve um papel importantíssimo durante a fase de desenvolvimento do Nintendo Switch. Eu não sei se foi um pouco depois de ser anunciado lá, um mês antes do lançamento do Switch, a Nintendo tava lá no meio da Game Creators Conference, né, que é aquela conferência anual que tem para desenvolvedores de games. Ela tava falando dos planos do Switch, da estratégia, né, antes do jogo ser lançado, falando da plataforma. E aí, tipo, tava lá junto os produtores da Nintendo, da Capcom, né, e eles estavam falando, comentando como foi fácil entender a plataforma, que a Capcom falou, com 2 desenvolvedores eu consegui adaptar minha Switch aqui, desenvolver, já comecei a trabalhar no Ultra Street Fighter 2, enfim. Mas a Nintendo declarou que a Capcom, ela falou que o Nintendo Switch tinha pouca memória e que era bom que a Nintendo colocasse mais memória no Switch. Ela deu outros pitacos lá sobre a tela ser capacitiva ou não, sobre até o design do Switch. A Capcom, ela também deu seus pitacos. Então, assim, o Switch, como aparelho e com a capacidade que ele tem hoje, é o que é graças à Capcom, cara. A Nintendo, ela falou abertamente isso nesse evento. E a Capcom também já falou diversas vezes que ela estuda exatamente o público daquela plataforma, as capacidades e features daquela plataforma antes de lançar um jogo. Então ela é bem receosa para trazer qualquer coisa. Eu sei que muita gente está falando que por que não vai vir aí o Monster Hunter World, por que não vai vir o remake do Resident Evil 2, enfim, não é tão simples assim. A Capcom não enxerga dessa maneira tão simples, né? Agora, o que eu acho do futuro, tá, cara? Eu acho que a Capcom, ela vai continuar com essa postura de portar os games, que já foram portados várias vezes, que nem o Coelho falou, Kami HD, Street Fighter, enfim, tal. Mas eu acho que com essa relação que ela criou de confiança em cima do Switch com a Nintendo novamente, eu acho que ela não vai querer ficar de fora pra morder a fatia da pizza do Switch, que já se provou ser um sucesso. Eu tenho certeza que assim, que se tem alguma empresa que pode experimentar coisas novas com a Nintendo e com o Switch, e ela tem carta verde para fazer isso, para apresentar e tentar novos modelos de games no Switch, eu acho que essa empresa hoje é a Capcom. A minha esperança, a esperança que eu tenho, assim, que a Capcom possa dar um suporte maior pro Nintendo Switch, é que ela faça a mesma coisa que ela fez na época lá do GameCube, que foi o que? Trazer jogos exclusivos para a plataforma Nintendo. O Danilo ressaltou aí que a Capcom, ela teve um papel importante no desenvolvimento do Nintendo Switch. Isso é verdade, porque ela deu alguns palpites ali. Eu acredito que, sei lá, 2019 ou no mais tardar 2020, a Capcom possa trazer alguns jogos exclusivos aí pro Nintendo Switch. Ela mesmo teve até uma entrevista semana passada, ou foi essa semana, que deu a entender que parece que teremos um Monster Hunter novo aí pro Nintendo Switch, e eu acho que a tendência vai ser essa, porque a Capcom é uma empresa que, igual a qualquer empresa do mundo, quer dinheiro, e ela meio que vai jogar dos dois lados, porque nessa geração ela já fez isso. Ela fez jogos exclusivos pro PS4 e fez jogos exclusivos pro Xbox One. Então, a minha esperança que eu tenho é que futuramente, no mais tardar 2019 ou 2020, a Capcom possa trazer aí jogos exclusivos pro Nintendo Switch. E vamos lembrar, né, Barril e Coelho, que assim, a base do 2DS e do 3DS, ela tá vindo pro Switch. E isso nos próximos anos, ela tende a piorar, cara. Então, sim, se a Capcom não trouxer as franquias que ela lançou lá nos portáteis da Nintendo pro Switch, não começar a fazer exclusivos pro Switch, cara, ela vai começar a perder dinheiro, isso é fato. Eu não sei se você concorda comigo, Coelho, mas assim, cara, não lançar um jogo hoje pro Switch, um exclusivo, não começar a trabalhar nessa possibilidade, uma empresa do tamanho da Capcom, é perder dinheiro, você não concorda? Com certeza, assim, eu acho que dá pra fechar essa parte de a gente falar do futuro da Capcom no Nintendo Switch, falando nos jogos que vão vir, né, como você mesmo disse, a Capcom, ela sabe que o Nintendo Switch tá dando dinheiro, porque eles não tinham nada em produção, né, semana passada, como o Barril falou, eles tiveram aquele encontro com os investidores da empresa, né, então lá eles deram diversas informações. Uma das coisas que eles falaram o nosso foco agora é em eSports, smartphone e
produtos com um grande potencial visual, né? Então, assim, dá pra ver que a Capcom realmente está focada nas novas tecnologias, ela tá focada em fazer coisas para esportes, o que eu achei interessante, né? Que com certeza ela se refere a Street Fighter e a cena competitiva dos jogos de luta, né? E essas coisas de smartphone. E pro Nintendo Switch, o que a gente tem da Capcom agora, a lista completa dos jogos que vão sair no futuro, é o Mega Man X Legacy Collection, né? O Mega Man X Legacy Collection, o Mega Man X Legacy Collection 2, né? O Okami HD, o Monster Hunter Generations Ultimate, que vem esse ano. Isso tudo é num futuro próximo, né? Vem o Mega Man 11 também, em breve. E a Capcom já tinha lá atrás anunciado que um Ace Attorney, né, um jogo da série Ace Attorney também tá vindo pro Nintendo Switch. A gente não sabe se vai ser port ou um jogo novo. E tem também esse recente também anúncio sobre o novo Monster Hunter sendo desenvolvido pro Nintendo Switch, que, na minha opinião, eu acho que já é uma resposta interessante da Capcom nas vendas, que ninguém esperava que o Monster Hunter Double Cross aqui no Japão que já era um port, né, do 3DS, fossem ter vendas tão boas, né, e ele teve vendas muito boas para a Capcom. Então eu acho que a Capcom resolveu nessa época portar pro Ocidente também e começar o desenvolvimento de um novo Monster Hunter, que na minha opinião vai ser sim um novo Monster Hunter dessa série clássica, né, e não vai ser talvez como a gente até conversou no Twitter, né, o Monster Hunter Stories. Eu acho que realmente eles vão trazer. E assim, eu acho que o momento que a gente vê a Capcom agora, ela é parecido com o momento que a gente vê na Capcom no GameCube. Porque no final do Nintendo 64, onde a Capcom teve alguns poucos jogos de sucesso, mas poucos, né, apoio, não teve muito. O Nintendo 64 foi meio que uma falha em third parties. A Nintendo correu atrás para conseguir fazer essa parceria do Capcom 5. Eu acho que o que a gente vai conseguir ver realmente é como o Barril falou. Daqui aos próximos anos a Capcom se focando em fazer alguns jogos exclusivos para o Nintendo Switch, porque está vendendo, né? E deixar esses jogos de grande apelo visual para as plataformas aí da nova geração, que a gente já vai ver começar a surgir aí no ano que vem. Agora, Baio, vamos falar o que é verdade. A relação da Nintendo com as thirds, não só com a Capcom, tá mudando muito. Eu acho que isso se dá pelo fato do velho sair e entrar o novo. A mentalidade muda, renova, né, cara? A gente viu na última semana aí Microsoft e Nintendo no mesmo trailer, pleno 2018, Nintendo apoiando o orgulho LGBT. Cara, é muito bacana ver jogos mais maduros, com violência chegando pra Nintendo. Então a Nintendo tá muito mais aberta pras thirds, e eu acho que a relação com a Capcom e com as thirds só tende a melhorar. Que bom. É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do Coelho Cast. Foi um papo bem legal aqui sobre o passado, o presente e o futuro da Capcom com a Nintendo, essa empresa tão importante. Deixem no comentário de vocês o que vocês acham, né, do futuro da Capcom no Nintendo Switch. Tô louco pra ouvir se vocês gostaram desse novo formato. Então eu queria muito agradecer o Barril aí por organizar tudo esse podcast e fazer toda a edição, e também ao Danilo aí por participar, né, esse bate-papo, trazer informações e opiniões muito legais. Então vai que é tua, Barril. Eu é que agradeço o convite, Coelho. Você sabe que é sempre um prazer trocar ideias sobre videogame e principalmente sobre a Nintendo. Então espero que a galera tenha curtido aí o nosso bate-papo. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam sobre tudo que a gente comentou. Deixe também suas sugestões aí de temas que a gente pode avaliar. Eu quero fazer um jabá aqui para um outro podcast que eu e o Coelho nós fazemos parte, que é o Digcast, o podcast exclusivo lá do canal Digplay. Então o Coelho vai deixar aí na descrição. E Danilo, se despede aí dos nossos ouvintes. Cara, foi muito bom, pessoal, bater um papo de novo com vocês aí. A gente já tinha participado de outros bate-papos com vocês em outros canais, como o Digcast, e é sempre um prazer estar aqui conversando sobre Nintendo e sobre o que a gente gosta. Também eu vou pedir pro Coelho deixar na descrição o meu Twitter. Eu tô lá postando coisas quase todo dia sobre a Nintendo, batendo papo com o pessoal. Se você tem uma conta no Twitter, chega lá, vamos bater um papo também. Obrigado, viu, Coelho? Obrigado, Barril. Eu é que agradeço vocês, os links vão estar todos na descrição, galera, não deixa de checar e também participar, né, com o nosso bate-papo lá no Discord.
Não deixem de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e deixar um like aqui no vídeo. A gente se vê na próxima edição do Coelho Cast e também na próxima edição do Digcast. Vou deixar uma playlist aqui que a gente vai iniciar do Coelho Cast aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês terem assistido e um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte. Valeu!